E hoje nós vamos trazer agora para vocês algumas informações interessantes sobre a nossa voz. Quais são os cuidados que nós devemos ter com as cordas vocais? As cordas vocais, elas envelhecem? Existem exercícios para fortalecer a nossa voz? Uma voz pode ser transformada? Vocês já viram que são muitas dúvidas, muitas perguntas, e o Vida Saudável convidou aqui uma especialista neste assunto para um bate-papo. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a fonoaudióloga Virgínia Amaral, já está aqui com a gente. Tudo bem, Virgínia? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Olha, muitas dessas dúvidas aí eu tenho, inclusive em relação aos cuidados com a minha voz. Então, de fato, a voz, as cordas vocais, elas envelhecem? Quais são os principais problemas que surgem nas nossas cordas vocais? Sim, elas envelhecem até porque o nosso corpo todo envelhece, tá? E existe um problema chamado presbifonia, que é o envelhecimento da nossa voz. Quando a presbifonia acontece, significa que nós já chegamos a uma certa idade, nós precisamos ter mais cuidado ainda com essa voz. Algumas pessoas são mais difíceis de ter esse momento de uma forma mais visível. Que pessoas são essas? São pessoas que malham um pouco mais a voz. Por exemplo, cantores, pessoas que sempre exercitam as suas vozes, pessoas que sempre estão fazendo tratamentos, que sempre estão cuidando de sua voz, fazendo aperfeiçoamento. Pessoas que cuidam da sua voz não somente para fazer algo específico, mas todos os dias, que tem o hábito de cuidar bem da sua voz. Malhar, fazer exercício para a voz, né? Exercício para a voz. A gente faz para o corpo. Então, deveria fazer para as cordas vocais. Isso. Bom, eu queria que a gente começasse também agora a nossa conversa aqui com as causas. Quais são as causas das inflamações, por exemplo, que causam inflamação nas nossas cordas vocais? Coloca a cartela aí, por favor. Inflamação das cordas vocais, calo nas cordas vocais, pólipo nas cordas vocais, refluxo, gastroesofágico, laringite, excesso de bebidas alcoólicas e cigarro. Tá correto essas principais causas? Correto, super correto. Inclusive, eu tenho que lhe falar o seguinte, no refluxo entram muitas coisas que podem causar o refluxo. Por exemplo, café e tudo que tem cafeína. Aí vai entrar não somente o café, mas todos os alimentos e bebidas que têm cafeína, que são a base de cafeína. Inclusive alguns que são utilizados para malhação, digamos assim, tá? Existem outras coisas também que causam refluxo, como se alimentar e em seguida ir deitar. Bebidas gaseificadas. Tudo isso pode trazer o refluxo. E o refluxo vai também desestabilizar a nossa saúde vocal. Então, não é interessante a gente ter refluxo para a nossa saúde vocal. E os sintomas das cordas vocais inflamadas, quais são os sintomas? Vamos apresentar aqui para os nossos telespectadores os principais sintomas. Coloca na tela. Sintomas das cordas vocais, rouquidão, voz baixa ou perda da voz, dor de garganta, dificuldade para falar, alteração no tom da voz, paralisia das cordas vocais. Queria que você comentasse um pouco sobre esses sintomas. A rouquidão é a principal, tá? O principal sintoma é realmente a rouquidão. Então, se a sua voz está rouca, você já tem que ligar o sinal de alerta. Significa que o seu corpo está dizendo, opa, tem alguma coisa de diferente acontecendo. E a gente tem que parar com aquele conceito de que voz rouca é sensual, que voz rouca é bonita, de que voz rouca é algo legal. Não é. E se uma rouquidão passa de 15 dias, significa que você já tem um problema instalado. Então, a rouquidão é o principal motivo de alerta. Fora isso, tem esses outros. Se a gente sente alguma dor, algum outro desconforto, uma quantidade excessiva de pigarro, uma tosse, outros fatores associados a isso, aí a gente tem que procurar um especialista. Bom, Virgínia, eu queria que você desse dicas, assim. Você falou em exercícios para a voz. Eu vi que você trouxe aqui vários equipamentos. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os exercícios, por exemplo, que a gente pode fazer em casa e que pode aquecer a nossa voz, pode malhar, deixar a nossa corda vocal mais resistente. Bom, primeira dica é sempre procurar um especialista para que esse cuidado seja feito de uma forma bem orientada, para que esse cuidado seja feito consciente.
tem aquelas pessoas que procuram tudo no YouTube, que vão lá para a rede social, então no Instagram. Muito cuidado com isso, tá? Mas digamos que vocês querem alguma coisa que possam fazer em casa. Não tá? pode não contar pode ficar com a ajuda então, do vamos especialista. Tem algo que dá para todo mundo fazer. Eu quero... Neara até me perguntou, como é que eu faço para destravar rapidamente? Tem um exercício muito bom, que é o estalo de língua, tá? Eu consigo destravar e isso faz com que eu exercite uma porção de músculos que vão fazer com que, quando eu for falar, eu já traga essa musculatura um pouco mais aquecida. Como que funciona, Virgínia? Você coloca a língua no céu da boca e faz... Eu prendo no céu da boca e solta. Faz isso com a língua. Prendo e solto. Isso. Quantas vezes isso você tem que fazer? Aí que está. A quantidade, geralmente, eu indico variando de pessoa a pessoa. Eu geralmente vario o tempo e vou de acordo com o que a pessoa consegue. De acordo com o que cansa na pessoa. Não é pra pessoa ficar fadigada, não é pra pessoa ficar cansada. Então... É só para destravar a língua, né? É, só para ela destravar. Então, uns 30 segundos, geralmente já tá bom, tá? Em média, porque eu não conheço vocês, não sei quem são. Então, em média, 30 segundos seria um tempo ideal. Quem tem a voz, por exemplo, nasal, que quer tirar essa voz nasal aqui, parece que a voz sai pelo nariz. Esse fato é muito interessante, sabe por quê? Porque nós, daqui, dessa região, nós temos uma voz nasalada. E principalmente as mulheres, tá? As mulheres daqui, nordestinas, temos uma voz já bem nasalada. E um dos fatores também que traz essa voz nasalada são as questões alérgicas, porque nós temos muitas crises alérgicas, sinusites, rinites. E um dos fatores é congestionamento nasal, lavagem nasal. Ou seja, lavar com soro o nariz lavar com soro. Simplesmente, quando a gente lava com soro, é automático. Tem pessoas que é automático, que na mesma hora a voz deixa de ficar nasal. E esse é um dos maiores comprometimentos de fatores que fazem a voz ficar nasalada. Virgínia, eu vou te pedir licença para a gente ver agora o depoimento da cantora Lili Araújo, que só depois de apresentar problemas de rouquidão, ela passou a ter o acompanhamento, né, de um profissional, de um fonoaudiólogo. Então acompanhe. Oi, Neyara, tudo bem? Galera do Vida Saudável, prazer estar mais uma vez aqui com você hoje para falar sobre voz. Sofro de crise de rinite alérgica e aí eu tive que ter ainda mais um cuidado mais especial, né? E há alguns anos eu faço fonoterapia e a gente sempre tenta o tratamento sempre voltado para que você, quando esteja num momento de crise como esse, você saber lidar. Você imagina você estar numa crise dessas aí, de rinite, de muita tosse, você ter que cumprir uma agenda de shows, né? Tendo que cantar, utilizar a voz, cantar, respirar direito, sorrir, dançar, se movimentar e tossir, virar as costas e tossir, né? Então, você tem que realmente estar muito preparada para que você não perca a qualidade da voz. É isso, tem que estar preparado, né, para não perder qualidade na voz. Exato. A gente também tem outro depoimento da Luana, ela também é cantora, né, de uma banda, ela é vocalista da banda Top Gun. Então, a gente pegou essas pessoas que trabalham com a voz, eu trabalho com a minha voz também, para poder a gente saber o depoimento delas, né, isso. Que tem esse acompanhamento, porque nem todo mundo pode ter o acompanhamento de uma fonoaudióloga. Segue aí o depoimento da Luana. Profissionais da voz precisam ter acompanhamento de professor de canto, de fono, de otorrino, e eu tenho uma equipe maravilhosa, são profissionais amigos que conheço, que confio e que estou sempre ali com eles, sempre atentando eles, a paciência, sempre fazendo uma pergunta ou outra para tomar cuidado com... Principalmente aqui em Teresina, que a gente tem muita variação climática por ser uma cidade muito quente. Então, muita hidratação. E não só enquanto tá cantando, mas durante o dia inteiro, porque a Virgínia me explicou, né, que a hidratação, ela é tardia. A gente bebe água agora, só meia hora depois que vai realmente hidratar o nosso corpo. E, entre outras coisas, nebulização, soro fisiológico no nariz, lavagem no nariz com soro, principalmente para quem é alérgica, que nem eu. Cuidados também nos momentos de socialização, a gente não pode conversar muito alto, não pode
Não pode sorrir muito forte, sorrir errado, sabe? Tem que tomar cuidado. Quem entende de voz sabe que se não tomar esses cuidados, você não tem voz, aí você não trabalha, e aí faz o quê? Que a gente precisa trabalhar, né? Então tem essas coisinhas que, pra quem não entende, pensa que é estrelismo, mas não é, realmente questão de saúde, que é muito delicado. A voz é muito delicada, a laringe é muito delicada. E é isso, um beijão! Olha só, 2 talentos aqui, né? Sim. A Lili e a Luana. Obrigada aí pela participação de vocês aqui no Vida Saudável. E aí, Virgínia, vamos encerrar nossa entrevista dando dicas aí para as pessoas que estão em casa, para os cuidados com a voz. Vamos lá. Em primeiro lugar, hidratação o máximo possível. Beber água sempre. Não é uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. É o dia inteiro, tá? Água muito gelada ou água... Temperatura ambiente aqui não dá, né, Virgínia? Não, temperatura ambiente aqui não dá. Algumas pessoas são muito sensíveis em relação à temperatura. Então, se você notar que você é muito sensível em relação à temperatura, tome água um pouquinho mais natural, certo? Hidratação também com nebulização. Aqui é um nebulizador portátil que meus pacientes costumam ter, mas nem todo mundo tem. Se você tiver em casa um outro aparelho, serve também, tá? Você deve fazer, por exemplo, quem tem aparelho de nebulização, deve fazer só com soro todo dia? Soro fisiológico, todo dia. Nesse momento desse calor, do que a gente chama de BR-Obro aqui, né? É importantíssimo a gente fazer todo dia, tá? Virgínia, então vamos fazer o seguinte, gente. Olha, ainda tem muitas dicas aqui pra gente. Segue as dicas no nosso Instagram? Sigo. A gente vai dar alguns exercícios, algumas dicas sobre cuidado com a voz? Combinado? Vamos sim, vamos sim. A gente vai dar dicas lá, inclusive eu vou dar dicas, algumas que eu trouxe aqui a gente vai mostrar lá. No Instagram. Combinado, então. Ó, o nosso Instagram é o @vidasaudávelnacv. Vai lá, segue a gente. Você vai já encontrar a Virgínia lá, dando dicas especiais para os cuidados com a nossa voz. Obrigada, viu, Virgínia, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer enorme tê-la aqui. De nada. Até a próxima. Até a próxima.